Vamos lembrar que eu não acho que o tarô divinatório não seja terapêutico. O que vai definir melhor a qualidade dessa terapia é a tradutora, né? O repertório que ela tem sobre processos psíquicos e inconsciente, já que a leitura divinatória está coladinha ali com algumas ideias do Jung, né? Vamos aqui. A gente tem de uma maneira bem superficial, pelo menos nesse primeiro vídeo, a gente tem o ego, que é a parte consciente, né? E aí, que é uma ilha perto de um oceano imensurável, que é todo o resto, o inconsciente. E o tarô, ele às vezes vai trazer muitas questões, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, que, mano, o ego já conhece. Ele vai falar de coisas que você já tá ligada, e às vezes é frustrante, mas existe uma motivação, né? Se você tá nessa busca loucamente, nossa, tô aqui, ó, interpretando todo o sonho, interpretando toda a sincronicidade, tô na loucura da imaginação ativa aqui para acontecer as coisas do jeito que eu quero, para, enfim, sabe, essa coisa do controle, daí você fica tirando o tarô vai começar, o tarô ele vai parar de falar com você, que você não entendeu nada, né? Porque você não está realmente preocupado em estabelecer um diálogo e deixar o não racional guiar a bonequinha no bolso, né? Você está preocupado em controlar. E aí as respostas começam a vir coisas que você já tem consciência, ou coisas repetidas, ou começa a vir uma coisa que não dá nada a ver. Especialmente quem tira para si mesmo com muita frequência, começa a falar, cala a boca, sabe? Tipo, para com isso. Vou começar a te dar umas respostas nada a ver pra você ver se aprende a parar de ser trouxa, né? Então, o tarô tem a função de entrar, fazer uma ponte com o inconsciente. É assim que ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas não porque você vai dominar o ambiente desconhecido, né, da psique. Não é essa a ideia, mas porque você vai estabelecer uma relação de confiança e de entendimento das suas motivações, né? Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou agindo assim, né? E aí é um processo, isso leva a vida, a gente vai estar sempre, né, continuamente exercitando isso. Então, como o tarô pode ser, na prática, né, uma ferramenta de autoconhecimento? Então, quando ele for revelar essas questões inconscientes, você vai ficar sabendo como você se sente a respeito de uma situação. Porque, às vezes, quando a gente pensa demais, a gente acha que a gente está sentindo isso e, na real, é outra coisa. Às vezes é difícil. Às vezes o tarô mostra uma coisa lá que a sua intuição, a sua bonequinha no bolso já sabe, mas você, o seu ego, ele é teimoso, ele não quer, ele tá pegado àquilo que ele acredita, então aí sai o tarô e fala, cara, nada a ver isso aí, vou ignorar, né? Então, várias vezes. Então, ele foi feito para despertar ânimo, para trazer à tona um luto mal resolvido, uma tristeza que está me afetando, porque eu tô, sem vontade de acordar, sem vontade de sair da cama, achando tudo um saco, sem vontade de me relacionar, e eu não assumo que eu tô triste. Não assumo, não aceito, entro em negação. Então o tarot faz esse tipo de revelação, né? Também. Ele serve para trazer, ele serve para fazer perguntas. E o trabalho do psicólogo, né? As psicoterapias estão apoiadas nas perguntas. Não porque a gente precisa ter uma resposta certa, mas a pergunta faz a gente pensar acerca dos nossos processos. Né? Eles vão mostrar o que é urgente. As cartas podem mostrar aquilo que é urgente para a gente. E aí a gente faz um trabalho de cavar um pouquinho mais, de farejar um pouquinho mais, de mergulhar um pouquinho mais e começa a entender, mas começa a se perguntar, qual é o motivo da urgência? Além disso, às vezes, né, é comum que
quando eu não alimento essa dialética com a sombra, e vamos lembrar aqui que a sombra não é um aspecto necessariamente negativo, a sombra é um aspecto não conhecido, né? Não visível. Quando a gente estabelece esse diálogo com essa parte ainda, né? Tipo, com isso que a gente não sabe nomear, que a gente não está aprendendo a conhecer e a entender, a gente começa a ver mais possibilidades de ser, né? Porque o lance da sombra é isso, a sombra te dá poder, poder de ser maior do que você é, poder de tirar aquilo que te ensinaram que não era legal ser, né? Não é recomendado que você seja assim, pode parar. Não é recomendado que você goste disso ou daquilo, mude. E aí esse conteúdo que é natural seu, ele começa a ser reprimido, não é que ele foi embora. Na psique nada se perde, né? Então ele começa a ser varrido para debaixo do tapete e ali ele não deixa de te afetar. Você só não sabe que ele continua te afetando. Então ter uma relação com a sombra, estabelecer uma dialética com a sombra, é se apropriar disso que é você. Por exemplo, tem uma sombra minha, que foi sombra, agora não é mais porque eu tenho consciência. E assumo e não tenho mais questões com ela. Eu sou vingativa. Vou me vingar. Porque para mim hoje chama reparação e justiça. Não me vinho de um. Né? Veja, a vingança ela parte de um princípio que você foi ferido. Você foi violentado, né? Então alguém te atingiu. Certo? Então, porque vingança é feia, aquela lógica bem cristã, bem de culpa, né? Ai, vingança, não dê a outra face, não deseje o mal. Daí tá bom. Imagina o trabalho e a energia psicológica, né? A energia psíquica para eu abafar essa vontade de me vingar, sem usar violência, não é uma apologia à violência, né? Mas de afetar o outro de outra maneira, seja a partir de uma conscientização, seja a partir de pregar uma peça para ele ver o que é bom, entendeu? Mas nesse sentido, fazer uma magia também, porque eu acho que essa é a ferramenta que eu tenho, vou usar sem medo. E aí, isso vai ser julgado, né? Você cresce ouvindo que, mano, não, você não tem que fazer magia, não desejo mal, porque o mal vai voltar para você. Caramba, o mal já chegou em mim, eu não fiz nada, entendeu? Eu não acredito nessas lógicas de karma aí, então só para deixar claro que isso justifica muitas violências injustificáveis, né, inaceitáveis por uma estrutura muito falha social. Enfim, e aí eu passei uma vida tentando não ser ou a sombra é aquilo que a gente gostaria que a gente não fosse. A sombra é aquilo que, mano, nossa, que droga, não sou, eu não sou assim, eu me nego, me recuso, mas eu sou, né? Então eu acho mais valioso você assumir que você é, e assim eu tenho mais possibilidade disso e expressar isso para que isso, sem ferir ninguém, né? Sem atravessar a existência do outro, para que isso vá diminuindo, vá ganhando menos importância. Porque senão vira uma represa. Eu estou represando aqui um monte de conteúdo aqui e isso uma hora explode. Eu nem sei, de repente foi catastrófico, porque era tantos anos reprimindo um aspecto de quem eu sou. Então, fazer as pazes e mudar o ponto de vista, né? Acho que Exu é um grande professor nesse sentido, no que o que é bom, o que é mal, e para quem, e de que ponto de vista, né? E de que narrativa. Então dá sempre para questionar isso com a sombra. E o tarô, ele permite que a gente comece essa relação com essa parte nossa que nos foi negada, né? Porque todo mundo tem conteúdo reprimido. E mesmo que a gente descubra muitos, ainda
com o passar dos anos, a gente vai descobrir que, nossa, achei que isso não me afetava, afeta. Nossa, achei que, tipo, eu era só um pouquinho assim, e na verdade isso é muito influente na maneira como eu me coloco. Eu tenho muita vergonha, o medo de julgamento ainda me afeta muito. Quando a gente vai se colocando em novas situações de vida, a gente vai descobrindo, né, novos aspectos e a profundidade daquilo que a gente já conhecia um pouquinho, às vezes, só a superfície, né? Então, as mais possibilidades de existir, que antes eram limitadas, que antes eram proibidas, que antes eram reprimidas, né? Então, ele vai facilitando essa expansão de caminho de vida e de existência.